Vamos lá, amigos. Começando com isso, mapping, para quem não sabe, é o ato de pegar uma música que você gosta ou que você não gosta mesmo, colocar ela no editor, que seria o lugar onde você coloca os círculos e slider e fazer um mapa. Vocês já jogaram muitos mapas no osso, vocês sabem como que funciona. Mas eu vou explicar detalhadamente como entrar em passo a passo em como fazer esses mapas. Beleza, é isso, cuidado com o copyright. Eu não vou parar de falar, então eu acho que não tem problema. Ok. Começando pelo primeiro passo, qual que seria, né, o passo a passo de como iniciar o seu mapa? É bem simples. Vocês vão chegar aqui no rosto. Tá, deixa eu passar a música. Tá bom, vai. Deixa a música mais baixinha. Só pra falar no fundo mesmo. Obrigado pelo follow, Pedro. E aí, tudo bem contigo? Eu vou passar, né, agora a ignorar os follows, porque tem muito follow rolando. Eu vou desativar eles momentaneamente e tal, mas ocasionalmente eu devo falar e agradecer no final, porque senão pode atrapalhar a aula. Mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre, só falar. O primeiro passo é de como, né, começar um mapa. Vocês vão vir aqui na tela e clicar em Edit. Esse lugar aqui é o começo do editor. Ele funciona basicamente do mesmo jeito que o lugar de escolher música, só que quando você escolhe uma música, ele vai pro editor de mapa. Vamos iniciar aqui colocando um MP3. Eu vou pegar um MP3 da minha área de trabalho e colocar ele. A música que a gente vai escolher no momento vai ser KO, da Pablo Vittar, mas simplesmente para colocar. Quando você colocar, ele vai aparecer desse jeito. Deixa eu aumentar mais o som. Ele vai aparecer desse jeito. Um arquivo em branco. Esse aqui simplesmente só tem o áudio. Ele normalmente vai aparecer em primeiro, em maioria dos casos, só procurar ele que vocês vão achar. E ao clicar neles, ele vai aparecer essa aba, que eu esqueci de configurar porque eu sou um animal. Um momento. Ok, calma, 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 calma. Ai, ai, cara, como eu amo a minha vida. Captura de tela. Ok, calma, gente, calma, calma. Ai, vai ficar ruim, não. Aqui, captura de jogo vai ficar na frente, para não ler. Aqui, display capture. Ok, vai aparecer essa tela. E essa tela, ela se chama Song Setup. Dentro dessa tela aqui, a gente vai ter basicamente o texto do seu mapa. As coisas que precisam ser escritas, mudadas, HP, AR, as configurações de sound, de cor vão estar dentro desse lugar. Dentro do general, você vai colocar o artista, que já está aqui. Você vai colocar o título da música, ou seja, qual que é o título da música. Nesse caso, o artista é Pablo Vittar e o título é KO. A dificuldade, quer dizer, em cima teria o criador do bitmap, que se você colocou MP3 vai ser você, obrigatoriamente. E dificuldade vai ser o nome dela. Normalmente, quando é a última diff, você pode colocar coisas que você quer, que realmente representam o seu mapa, a dificuldade no mapa e coisas do tipo. Eu normalmente só gosto de pegar uma frase, algo do que estiver ali no meio, né? Tipo, por exemplo, no meu último mapa eu coloquei simplesmente o começo do refrão. E digamos que KO Pablo Vittar, eu só vou pegar uma parte da letra, tipo, Quero Sexta-feira, que seria o nome da, que é uma parte que ela fala, seria o nome da dificuldade. Source seria da onde que vem. No caso, músicas independentes não vão ter source normalmente, porque elas não vêm de nenhum lugar. Nocaute. Nocaute é uma boa, né? Você vai colocar, por exemplo, vem de um anime, você bota aqui na source, anime. Não tem nenhum anime da Pablo Vittar ainda, infelizmente. Então você colocaria nada aqui. Mas se vier de um anime, de uma série, de um filme, você coloca o nome dele nesse lugar. E tags são coisas que normalmente você quer ser colocada, tipo algo que seja destacado para quando a pessoa pesquisar o seu mapa apareça lá. Normalmente, para o ranking, né, você tem que tags, você precisa do nome da língua cantada, que seria o português. E o gênero, normalmente, você coloca, eu não sei, não faço ideia. Seria brega funk, eu acho, não sei direito agora. Mas beleza. Tem o desenho, tem o mangá da Pablo que foi feito, mas não tem nada de, não é nada grande e tal, mas é legal. E você botaria tags, eu boto normalmente Brasil, talvez uma parte da música, sexta-feira, nocaute já tem, então não precisa. Mas é. Depois do song setup, você vai ter a dificuldade. Bota as coisas com acento ou sem. Depende. Em dificuldade, nunca bote coisas com acento, porque o osso não gosta de acento. Ele não vai deixar você submitar o mapa. Tipo, quando você submitar, vai ficar um mapa em branco. Se você colocar no artista ou no título, você pode. Só que, quando você colocar um acento, perceba que eu coloquei um E. Essa parte de baixo ela fica branca. No caso, o artista
vai ficar aqui, o nome romantizado. Com romantizado, isso aqui deveria ser um E, que você não pode colocar acentos, nem nada do tipo, sem estar nessa abinha. E é isso. Bitmap Creator, eu acho que nem pode colocar acento. Tags eu acho que pode, mas eu não tenho certeza, nunca coloquei. Mas tá bom, nessa parte de metadatas, sons e tal, não precisa. Dificuldade já é outro caso. Aqui a gente vai mexer nos aspectos do mapa, nas dificuldades dele. Começando pelo HP, que o HP ele vai ser... eu já sei, vou até mudar aqui, porque eu tenho um slide feito para isso. Song Setup e as dificuldades. Você vai ter aqui, nessas dificuldades, o HP, que seria a quantidade de drenagem que segue. Outra coisa, eu vou explicar para as pessoas como se elas tivesse tocado no osso, jogou um pouco, mas nunca entrou em detalhes. Mas a maioria de vocês não são assim. Mas eu vou explicar termo por termo. O HP é a quantidade de drenagem, a sua vida ela vai abaixando o tempo todo, e conforme você vai acertando os círculos, ela vai aumentando e não deixando abaixar. Quanto menor vai ser mais fácil, quanto maior vai ser mais difícil. Começando comigo, gente, presta atenção. O nome da cara é HP. Circle Size já é o tamanho do círculo. Isso normalmente vai ser uma faca de 2 gumes, porque quanto você vai deixar maior, vai ficar mais fácil. Quanto menor, fica mais difícil. Se você bota círculos muito grandes, normalmente o mapa fica um pouco mais difícil de ser organizado. E quanto menor, mais fácil é de organizar, porque você pode colocar mais coisas, só que você entra numa área que é um pouco delicada, que é muito difícil de mapear e deixar bom. O approach rate é aquela parte quando o círculo ele vai aparecer, isso vai definir quanto mais rápido ou mais devagar ele vai aparecer. E o overall difficult seria o OD, né? E o OD ele é a dificuldade de acertar, né, um círculo naquela janela que fica embaixo normalmente ou dos lados, não sei como você coloca. É aquela janela que ela fala se vai ser tirar um 300, um 100 ou 50 ou errar. Isso deixa mais fácil normalmente de acertar durante essa tabela. E também a dificuldade das espinas, mas isso é basicamente irrelevante hoje em dia. E outra coisa é, você tem os padrões, né? E aqui você vai ter as dificuldades, que são aquelas que você normalmente já conhece, e dentro dessas dificuldades você vai ter que a normal tem esses aspectos, a hard tem esses aspectos, insane tem isso, expert normalmente não importa muito. Mas no comum, o HP ele é bom entre 4 e 6. O Circle Size, normalmente a gente gosta de deixar ali em 4, 3.5, mas aí vai depender do que você quer. O Approach Rate vai depender da dificuldade, eu deixo uma colinha aqui do lado para vocês. E OD realmente não importa muito, mas também tem a colinha. No próximo passo, quando você terminar de setar o seu mapa nessa abinha aqui, Uepa. Você vai dar OK e vai começar. Dentro dessa aba, você vai ter o timing. A aba de timing vai ter duas coisas muito importantes. Como colocar o BPM, qual o BPM que você quer e a velocidade do slider. Primeiramente, vamos começar com o BPM. No caso, o BPM ele é bem simples. Quando abrir essa aba, você vai apertar espaço ou clicar aqui embaixo nesse playzinho. E a música ela vai começar. Nessa parte de timing, eu vou ser bem simples, porque se eu deixar muito complicado, vai demorar. Mas a primeira base é o seguinte: você vai esperar uma batida que você quer começar a mapear apareça. No caso, poderia ser essa, mas como a bateria não começa aqui e no mapa original eu não começo mapeando daqui, eu prefiro começar nessa parte que vai vir agora. E normalmente o BPM começaria nessa parte. Só que você pode começar onde que quiser, desde que esse ponto branco maior fique nessa parte, porque esse que define basicamente o começo da música. E quando você chegar nessa parte, você vai ouvir e achar o BPM. Como você acha o BPM? Você vai ficar apertando o T da batida. Então, você 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, apertando T. Daí vai isso. Digamos que a gente achou aqui o BPM 155. Vamos achar a parte que realmente começa o mapa. Que eu diria que começa o mapa. O BPM em si começa aqui. Nessa parte. O que eu recomendo é botar a música em 25% e ouvir quando começa, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Digamos que começa exatamente aqui. Então você vai apertar o botão F6. Deixa eu deixar capturando desse jeito aqui.
Nossa, deixa eu ajustar isso aqui rapidinho, gente. Sério, foi mal. Eu realmente esqueci muito de configurar isso. Pronto. Você vai apertar F6 ou clicar nessa partezinha aqui. E você vai clicar em cima disso aqui. Isso daqui se chama Headline. E você vai clicar em Use Current Time. Ou colocar o F7 que você acha que a música começa. No caso, eu acho que ela começa aqui. Então, bora. Bora ver se aplica. Tá totalmente errado. Então a gente vai vir e continuar ouvindo. Tá muito devagar. Vamos aumentar um pouquinho para 160. Ainda não tá. E daí você vai procurando até você achar qual que é. O que eu normalmente recomendo no começo é você só pegar um mapa que já existe dessa mesma música. No caso, eu já tenho um mapa, que seria esse KO. E eu vou olhar aqui, e o BPM é 155, no caso eu errei, porque eu sou um retardado. Mas você vem aqui, acha qual que é o BPM, e você pode simplesmente pegar desse mapa, apertar F6 no caso, copiar headpoint aqui. Obrigado pelo follow, Casser, seja bem-vindo à live. Falou, Tatovski, vai ficar gravado, então não se preocupem. E colar nessa parte. Então, quando você já tem o bagulho já pronto, perceba como que tá perfeito, a batida tá indo junto. Eu posso pegar o BPM do Google? Se você achar, normalmente você pode. Você pode chegar aqui no Google e pesquisar, por exemplo, BPM KO. E normalmente vai dar uns sites tipo isso aqui, ó, TuneBet e tals. E ele vai normalmente dar o BPM da música. Ele vai falar que o BPM dessa música aqui é 155. Mas às vezes o BPM é variável. E aí entra um ponto que é um pouco mais difícil. Quando o BPM é variável, você vai ter que ver quando ele começa a variar, entrar no Time Setup Panel, que seria apertando o F6, e clicar nesse maisinho e tirar essa confirmação aqui. Isso vai deixar com que o BPM comece, né, nesse lugar que você quer, mudando o offset, usando também o current time que eu já ensinei antes, e mudando o BPM dentro dessa parte. Se digamos que nesse exato ponto que eu estou agora, o BPM muda, onde você joga o MP3 da música, ele analisa e me devolve o BPM. Esse site eu não conheço, né? Mas você pode usar isso aí. Se você quiser mandar pra gente, Zerinho, seria muito de ajuda. Digamos que aqui você comece e chegue no 165 BPM. Você vem aqui, altera para 165, coloca no lugar que você quer, digamos seja no 30.000, e a partir desse momento aqui, que vai ficar aqui embaixo, você vai perceber que começa o BPM que você quer. Mas claro que vai ficar extremamente errado. Depois que você ajustou o BPM como você quer, você vai ter que focar em uma coisa chamada slider, nessa parte aqui, da velocidade do slider. Essa parte aqui vai definir a base da velocidade do slider do seu mapa. Slider é esse que eu vou explicar um pouco melhor mais pra frente. E normalmente você tem as bases. Começando de normals, por exemplo, você normalmente deixa em 1.1, 0.9. Eu gosto normalmente de deixar em mapas mais difíceis entre 1.4 e 1.8, mas aí vai depender de quão rápido você quer que seja a base do seu slider. Água. Água. Beba água, sim. Muito obrigado, diga-se de passagem. Que eu esqueço e daí minha garganta começa a ficar estranha e eu morro. Mas vai depender muito do BPM também, que isso é uma variável que vai, quanto maior o BPM, normalmente vai ser mais rápido a velocidade do slider. Mas aí você vai testando e vai vendo qual que você acha melhor. Taxa de tique, meu Deus do céu, velho. Ah, pronto. Depois eu pego mais água, gente. Muito obrigado aí por quem falou pra eu beber água. Depois disso, vocês vão ter a taxa de tiques. Isso normalmente não é uma coisa que a gente usa mais muito hoje em dia. E normalmente você deixa no 1. Só que isso é basicamente a quantidade de ticks, que são aqueles pontos brancos dentro do slider que fazem você errar os sliders que aparecem por aí. Eu gosto de deixar em 1, mas vai depender do que você quer. Se você deixa em 1, o tick ele normalmente vai ficar em cada dessas down beats, que é o nome dessa partezinha branca maior. Quer dizer, cada uma dessas beats, que são essas partes brancas. Se você deixar 2, normalmente ele vai aplicar heads e daí vai indo. Eu normalmente gosto de deixar em 1, recomendo que você deixe em 1 também, mas aí vai por cada pessoa. Não sei se tem como deixar em 0.5, mas se tiver, seria adorável. Depois que você terminou essa parte, você vai poder abrir o Time Setup Panel e vai poder iniciar com o slider velocity que você quer.
Botando a slider velocity que você quer, ela basicamente você clica no mais e clica nessa abinha. E agora você vai poder mexer na slider velocity. Dentro daqui, igual no headline, você vai ter a green line, que é o que muda. Você vai colocar o offset que você quer. E aqui embaixo você vai ter a dificuldade desse slider velocity, que você vai poder mudar entre 0.10, que é o mínimo alcançável, basicamente, e 10. Só que o cap normalmente é 4, né? Porque se você passa normalmente muito disso, o slider fica extremamente rápido. A pessoa usa, dá? Não sabia não. Então, você usa o que você quiser, mas normalmente deixa no 1, é melhor. E aí você muda a velocidade do slider. Quando você termina essa parte de timing, se doaria um pouco, você entra no Compose. O Compose é a área onde a mágica acontece. Começando aqui pela esquerda, nessa parte aqui, deixa eu voltar para a abinha do osso. Você vai ter o Select, que normalmente é a ferramenta de selecionar, ou seja, você pega e arrasta o slider. O Círculo, que você bota um círculo. É tipo, literalmente você só clica e vocês sabem como que o círculo funciona. Você apenas coloca ele e ele vai clicar. Nem precisa de dinheiro para comprar, você tem no armário ali atrás. Isso é verdade. Você tem o slider, e o slider é basicamente um círculo, né, no começo. Quando você clica nele, você vai perceber que não existe nada, mas quando você mexer o mouse, você vai ver que estende um corpo reto. Quando você clica uma vez, o slider ele vai sair sempre numa curva perfeita. E isso começa só no primeiro. Depois que você clica com o botão esquerdo de novo, aí o slider ele cria uma forma mais livre. E aí você consegue manipular ele como você quiser. Se você clicar duas vezes com o botão esquerdo, ele vai começar uma Red Anchor. E a Red Anchor basicamente fala que ele precisa passar por essa coisa, só se ele não estiver no final. Como, por exemplo, aqui o Red Anchor está no final e ele não chega nela. E a partir disso você pode realmente fazer o slider shape que você quiser. Esse slider tá feio, mas só para vocês entenderem. Depois que você terminar o slider, você clica com o botão direito e aí ele vai ficar solto. Você clica no Select e aí você vai poder mexer nas coisas dele. E é bem simples, só chega e arrasta o que você quer, muda a forma que você quer que ele fique. E aí vai. Se você clicar com Ctrl e clicar com o botão esquerdo duas vezes, ele vai criar aquela Hand Anchor de novo. Nossa, que slider lindo, olha. Uhul. E a última seleção, né? Você vai ter o Spinner. E o Spinner é bem simples. Você clica com ele e ele vai virar esse objeto. E aí você clica aqui em cima, nessa parte, e você arrasta. Também esqueci de falar, né, que no slider você também pode arrastar ele aqui pro lado. E daí ele vai criar um repeater que funciona desse jeito. Bem simples. Depois dessa área aqui da esquerda, você vai ter essa área da direita. Essa área da direita você vai ter, começando pelo New Combo, que é uma ferramenta de quando você tem vários círculos, você vai ver que eles vão criar um combo. Se você apertar Q, que é o botão de New Combo, ou clicar nele, ele vai começar um New Combo. Eu vou explicar bem mais pra frente como que isso funciona, mas por enquanto eu só vou falar que funciona desse jeito. Embaixo desses objetos você vai ter o Whistle, Finish, Clap, e eles são ferramentas de hit sound que por enquanto eu não vou explicar para vocês como funciona, porque isso daria um pouquinho mais de tempo. Eu vou focar primeiro nas outras ferramentas que são as ferramentas de seleção. Você vai ter o Grid Snap, que é basicamente, como vocês podem ver, aqui atrás você tem um grid. E esse grid ele muda quando você aperta G. Quando você vê esse grid e apertar T ou clicar nesse botão, todos os círculos, sliders e tal, eles vão ficar selecionados dentro dessa grade atrás. E aí você pode deixar, né, os seus sliders como você quer, basicamente manipulando eles dessa forma. Isso normalmente as pessoas usam bastante com de organização. Eu não gosto de usar, mas às vezes você pode gostar. Dentro do Distance Snap também, que é outra ferramenta, ela vai fazer basicamente com que um círculo sempre tenha a mesma distância dele para outro, no mesmo tempo, no caso. E isso vai alterando de tempo. Então percebe que conforme eu vou passando, quando eu ativo o Distance Snap, ele vai passando, tipo, nesse tempo que ele vai, a distância de tempo, né? Isso acontece com tanto círculo quanto spinner. E isso normalmente é muito usado em diffs com diffs, né, mais baixas, dificuldades tipo normais e hards. Você pode usar ela em outros quesitos, mas normalmente não é usado. E segurando o Alt, você pode, meu Deus, 0,46. Você pode mudar aqui em cima pro snap que você quiser, né? O spacing que você quiser. E você vai manipulando dessa forma. Aí, por exemplo, vai ficar desse jeito, assim seria uma distância boa para normal diffs, por exemplo. Mas você pode segurar Alt, aumentar e fazer do jeito que você quiser.
aumentando, aumentando. E a partir disso, todos os círculos eles vão ter mais ou menos a mesma distância. E aí, por aí vai. Obrigado, Gabriel 9K, pelo follow. É, E embaixo disso a gente vai ter o Lock Notes, que eu não lembro muito bem para que que serve, mas ele basicamente serve para locar uma nota em um lugar. Se você quiser que mexa tudo, mas não mexa ela, mexa em um hit sound, mas não mexa ela, é nisso que você vai clicar. Eu nunca usei, nunca precisei usar, e eu também não sei direito como funciona, então eu não vou entrar em detalhes. Agora passando, né, depois de explicar como funciona toda essa área, a gente vai entrar mais adentro nos pilares de como realmente mapear, como colocar os círculos, Lock Notes é projeção, exatamente. Mas também serve para círculos normais. Mapeia melhor que o sotaque. Acho claro que eu mapeio. Tô brincando, mas o sotaque ele mapeia bem. Você vai ter os pilares, né? E esses três pilares vão ser o ritmo, a jogabilidade e o visual. São as três coisas que se conectam para fazer o mapa. Basicamente, a gente vai começar pelo ritmo, que eu acho que é a parte mais fundamental de um mapa, porque é nele que vai definir o que você clica. O ritmo, normalmente, ele vai ser resumido pela capacidade de colocar os objetos sobre a música e enfatizar os sons que você quer que o jogador clique. Falando assim, parece fácil, mas entra um pouco mais na base do que isso. Basicamente, as pessoas elas usam muitos jeitos de fazer o hit sound, mas os mais básicos, eles são para você seguir a bateria. Normalmente esse é o mais básico a ser usado, porque normalmente a bateria dentro do valor instrumental, obrigado Alessandro pelo follow, dentro do valor instrumental, ela normalmente é a base de uma música, né? Quando ela existe, né? Ela vai ser o que dá o ritmo e por aí vai, né? O ritmo vai definir o tempo da música, o BPM, normalmente é ela que é a base para isso. Você vai ter o vocal e sons de impacto também. O vocal sendo vocal, né? As falas de uma pessoa, a cantoria no meio, você vai poder mapear isso em cima disso também. E sons de impacto são que não são a bateria, o vocal, uma guitarra, uma percussão. Som de impacto pode ser um boom do nada, assim, que você queira mapear algum vocal muito alto que você não estava mapeando o vocal antes, mas agora você passa a mapear porque ele é simplesmente muito alto e você não pode ignorar ele. Normalmente, o ritmo ele vai ser um amontoado de coisas dentro da música que você vai organizar, dando relevância para certas partes e tirando a relevância de outras partes, de outros instrumentos. Por exemplo, você vai ter mapas focados no vocal, e dentro do foco nesse vocal, você vai também mapear a bateria, mas você, sabe, precisa dar esse foco. Você vai talvez colocar sliders onde o vocal começa, só que quando a bateria aparecer, se ela for maior ou se ela estiver ali no meio ainda, você não pode simplesmente ignorar ela. Um crash, uma caixa, não dá. Você tem que mapear ela, entendeu? Senão vai ficar algo estranho, às vezes uma pausa que o player vai julgar e não vai entender o que está acontecendo. Lembrando também que o ritmo ele é baseado na intensidade de uma música. Ou seja, o começo desse mapa, né, normalmente você vai ter um ritmo um pouco mais fraco, com menos objetos, talvez, usando mais sliders, repeaters. E conforme o tempo vai passando, você vai precisar demonstrar intensidade, você vai precisar demonstrar ênfase no seu mapa. Então você pode dizer que o começo de um mapa que tenha, por exemplo, uma cantoria, você vai mapear de um jeito. Se essa mesma cantoria acontecer num refrão, você vai ter que mapear de outro jeito, porque o mapa precisa que você dê ênfase para essa parte. Dentro ainda do ritmo, né, você vai ter as suas escolhas e você sempre vai ter que escolher uma coisa. Dentro de todos os pilares e de maioria das coisas do map em si, você vai perceber que a palavra-chave é a ênfase, porque a ênfase é o que define o que o player vai jogar. Se você encher o mapa de nota, você não vai entender o que está acontecendo, sabe? Porque não fica organizado, fica estranho. Agora, quando você mapeia dando ênfase para alguma coisa e talvez rebaixando outras, aí fica mais entendível. Eu vou dar de exemplo isso quando eu terminar essa parte, mas outra coisa muito importante é você saber o que você quer enfatizar. Primeiramente, né, o que eu normalmente gosto de enfatizar é o vocal, porque normalmente é a parte que você canta, que você ouve, mas você vai escolher e vai ir como você quer. Por exemplo, dentro do osso, aqui nessa música do K.O. da Pablo Vittar, você vai ter esse começo. E nesse começo você tem apenas o vocal. Eu prefiro não mapear isso, porque na música eu vou dar um foco nos instrumentos, na bateria. Tanto é que a primeira vez que eu realmente vou mapear vai ser aqui. Para. Ignorando basicamente o vocal, porque o vocal tá baixando, só que a música tá aumentando. Então eu prefiro mapear ele. Eu vou dar exemplo no que eu tinha mapeado aqui antes. Opa. Dentro do KO, eu vou mapear desse jeito. O QI vai começar
Para, 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 para. Aqui é uma seção bem simples, eu uso só círculos, porque são movimentos rápidos, mas você pode mapear, por exemplo, aqui usando 2 sliders. Lembrando que isso aqui é uma dificuldade mais alta, então eu encho mais de círculo. E aqui eu faço o ritmo mais simples que eu consegui por demonstração, que seria simplesmente seguir essa bateria junto com esse instrumento que fica de fundo. E aqui você vai ter, por exemplo, um jeito de mapear. Esse instrumento seria esse saxofone, eu não sei direito o que que é isso. Você vai ter que. Vai ter um slider, e aqui eu uso 2 círculos. Só que o som desse saxofone, ele é o mesmo som que isso aqui. E, por exemplo, né? O... Eu poderia mapear assim. Só que qual que é a coisa? Nesse vermelho, vai ter um tá, tem um clap, um snare batendo da bateria. E eu preferi não ignorar ele. Então eu mapeio assim. E eu vou só repetindo. Dentro dessa repetição é normalmente o que vai dar o mapa. Nesse mapa aqui eu faço algo bem simples, eu só copio e colo lá no final. Mas, por exemplo, usando isso aqui como base para um Kiai, no último Kiai, isso aqui deveria estar com um ritmo maior, né? E o ritmo vai indo desse jeito. Você coloca slider círculos e também abusando de repeaters como você quer para definir um ritmo. Por exemplo, outro mapa meu, que eu uso também bastante para dar de exemplo, é Cheia de Manias. E Cheia de Manias, o começo dele tem um... É bem simples ele. Ele funciona de um jeito que eu simplesmente sigo o saxofone. Eu não tô conseguindo clicar porque tá bugado, mas eu vou ir voltando com o scroll do mouse aqui. O começo do mapa ele é marcado por esse saxofone. E eu mapei o saxofone bem simples. Então aqui, chega aqui e eu mapei o saxofone. Esse piano, essa coisa aqui. Com círculos. Só que quando essa parte acaba, seria meio chato eu simplesmente ignorar esse som que tá rolando no fundo. Então eu mapeio ele de um jeito com uma densidade menor, o ritmo. Mauzizi tá na minha live, eu sei. Obrigado de novo, Mauzizi, pelo host, né, pelo co-stream e tal. Lembrando que no final vai ter coisa, então fiquem até o final. A gente vai deixar o ritmo bem mais simples, só que ainda não deixando ele não existindo, porque senão essa pausa ia ficar meio chata. E aí você segue. Mais pra frente, vai rolar essa parte de novo, só que agora vai ter uma bateria, outros instrumentos. E o foco vai ser nesse instrumento. E aí vai indo. O ritmo, né, ele é por parte de ênfase. Só que daí entra uma coisa diferente. Quando o vocal entra, eu passo a focar no vocal. Pelo fato de que o saxofone não existe mais. Só que o que acontece se o saxofone voltar no meio do vocal? Eu foco ele de novo. E por aí vai. Eu vi concurso? Talvez concurso, mas vamos indo. A próxima parte, né, de tudo isso, né, quando você termina o ritmo, você já tem o básico, a gente vai para os outros 2 pilares, que seria a jogabilidade visual. A jogabilidade visual, eles vão ser 2 conceitos que vão andar normalmente juntos. Porque o conceito de você colocar um círculo aplica a esses dois. Né? Quando você coloca um círculo, você vai aplicar tanto a jogabilidade quanto o visual. Resumidamente, a jogabilidade ela é marcada normalmente pelo espaçamento e pela, né, no caso, organização de como que vai ser a jogabilidade. O spacing, ele vai fazer, né, vai ter o mesmo foco do que o ritmo. Só que em vez de você colocar o círculo, você vai colocar a distância entre eles. Sempre que, né, como eu disse, a gente vai sempre olhar na base dessa ênfase. E dentro dessa ênfase a gente vai ter que a intensidade que a música provoca impacta diretamente como você irá manusear as notas dentro do seu editor. Tive que ir no supermercado aqui, já aconteceu. Ok. Que, por exemplo, começando aqui nesse mapa de batom de cereja que eu mapeei recentemente. Você vai ter que em certos momentos eu mapeio as coisas um pouco mais simples e mais contraídas, e de vez em quando eu mapeio as coisas de jeito mais espaçados. O ritmo desse mapa, como o outro, ele também é bem simples, que é o meu jeito de mapear, só que eu vou dar um exemplo bem pequeno aqui. Nessa parte, a gente tem uma construção. Essa construção, né, esse build-up para essa próxima parte, ele começa um pouco fraco. Ele começa com 3 batidas da bateria, mas uma batida fraca. E o próximo som é um bumbo com uma caixa bem forte.
Eu não poderia colocar o spacing desse 4 para esse 1 desse jeito, porque esse 1 aqui, ele é muito mais forte. Ouçam. Deixa eu aumentar mais o som. Perceberam como que isso aqui, ele é mais forte do que esse 1? E por aí vai. Vamos passar por ritmo. E aí, Dark 137. Lembrando que se você perdeu alguma coisa, só basta você digitar exclamação aula para dar uma lidinha no que está acontecendo na live. Agora eu estou na seção de spacing, mas se você quiser ler o que estava antes, só leia. É bem importante acompanhar junto comigo, porque são termos que se vocês ficarem só prestando atenção e tipo, quer dizer, se vocês não ficarem prestando atenção, vocês vão começar a se perder. E por aí vai. O spacing ele basicamente dita a ênfase que o mapa vai ter, sempre focando também no contraste. Por exemplo, no começo do mapa, os spacing eles sempre vão estar mais ou menos em 2, 3 setinhas, né? Esse spacing pequeno aqui. Sempre vão estar mais ou menos nisso aqui, né? Quando o bagulho é mais simples. Só que quando eu chego no Kiai, por exemplo, eu simplesmente não posso mapear do mesmo jeito, porque antes o começo estava muito fraco. E agora, no Kiai, né, que seria o refrão, ele fica bem mais complexo. Perceba que agora as coisas vão ter 5, 3 notas. E por aí vai. Dentro dessa parte de jogabilidade também, você vai ter outra coisa muito simples, que seria o porquê, né, de você começar com low diffs. Dentro dessa parte que a gente acabou de falar de ritmo, por eu achar que é a parte mais importante também, eu já vou abordar por que que você, né, deveria começar pelas dificuldades mais baixas, principalmente por normal diffs. Dentro das normal diffs, você vai ter regras, né? Quando você segue a ranking criteria, vou dar um exemplo aqui. Nesse meu mapa, que é uma normal diff, eu sigo as regras que normalmente são passadas. Essas regras, elas são bem simples e eu vou explicar poucas delas, mas depois eu vou mandar falar para vocês lerem a Ranking Criteria, que é o comando, né, que fala, é o comando, né? O site é onde você olha as regras para você ranquear o mapa. Ranquear o mapa é basicamente deixar o mapa como um mapa oficial do osso, que é aquela coisa que você já entende. Começar por divissões baixas. Aí é por diversão, mas o melhor para aprender nesse caso é começar por diffs mais baixas. Mesmo sendo chato. Mas você às vezes pode gostar, porque é acalmante, é rápido. E por que que eu falo para vocês começarem por low diffs? A coisa que realmente vai impactar numa normal diff é o ritmo. O spacing, vocês vão usar esse distance snap, que vai definir que o spacing sempre vai ser mais ou menos esse. E a partir disso, você não precisa se importar com o spacing, você não precisa se importar realmente com a jogabilidade do seu mapa, mas você precisa se preocupar com a jogabilidade de uma coisa. O mapa ele tem que ser legível para uma pessoa que acabou de começar a jogar, e ele tem que ser simples. Ele não pode ter coisas tipo sliders estranhos, ritmos diferentes. Se mantenha no básico. Apenas foque em fazer o ritmo simplificado e também foque em deixar a coisa legível. Um princípio básico é as coisas normalmente vão estar apontando para o próximo objeto. Observe aqui, por exemplo. Pá, 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 pá. E aí vai. Esse aqui é um básico, né? Que é simplesmente a música tá rolando, eu simplifico o ritmo e faço com que o spacing sempre seja o mesmo. E outra coisa do spacing dentro de low diffs, assim, é que numa normal diff, por exemplo, é legal o círculo, né? Ele está estacado em cima quando tiver uma distância baixa, que nem nesse caso aqui. Mas essa é uma coisa que normalmente vocês vão aprender depois, tipo, realmente, né? Aprender depois que vocês lerem a Ranking Criteria, que eu acho que eu tenho um comando para isso, deixa eu tentar me lembrar. Deixa eu ver aqui. Ixi, não tenho. Tá bom. Também tem esse comando aqui legal. Esse aqui são os atalhos dentro do osso. Tá, não tem aí. Mas é desse jeito. O Ranking Criteria, já já no final da live eu deixo ele que eu vou explicar no final mais ou menos melhor sobre elas. Mas depois das low diffs, tem um outro conceito muito importante para ser revisado, que é o flow. O flow, ele consiste, né, na direção e na confortabilidade que o jogador vai mirar durante o seu mapa. E isso se resume basicamente em: se eu vou colocar um círculo, eu tenho que colocar o círculo de um jeito que né, a pessoa, depois de clicar num círculo, vai clicar no próximo e no próximo e no próximo.
seja mais um Flow Podcast. Você tem que organizar isso, né, para o mapa ele ficar jogável, ficar confortável. E confortável pode ser tanto confortável quanto não confortável. E isso eu vou explicar melhor já já. Mas eu vou começar primeiramente pelo flow entre círculos. Começando pelo flow entre círculos, a gente vai ter dois tipos de angulações que vocês vão usar entre dois círculos ou dois sliders, mas focando nos círculos agora, que seriam os ângulos agudos, sendo os sharp angles, e os ângulos amplos. Um exemplo, por exemplo, de círculo em ângulo agudo. Deixa eu pegar esse mapa aqui, por exemplo, aqui. Nossa, tô falando muito exemplo. Um ângulo agudo aqui, ele vai ser assim. Digamos que você tem dois círculos. Esses dois círculos aqui. Isso aqui é simplesmente dois círculos. Você clica nesse e depois você clica nesse. Um ângulo agudo seria um que faz assim. Um ângulo que ele vai pelo momentum que a pessoa vai aproveitar. Quando você clica no círculo, ele normalmente vai fazer assim. Você vai vir daqui, clicar para cá, e quando você chegar e estiver chegando no 2, você vai perceber que o movimento que o seu mouse faz vai desacelerando, porque você precisa clicar. Eita, isso aqui tá rápido. Mas ele vai chegar e desacelerar. Acho que você tá faltando nessa aula do Flow. Ele só sabe fazer isso aqui normalmente, mas Nesse caso, isso aqui vai ser mais confortável, porque quando a pessoa chega nesse ponto, vai desacelerar. E a partir dessa desaceleração, ela vai conseguir ir para cá, porque o movimento que ela está fazendo para cá, né, para desacelerar, já está indo para o próximo círculo. E o ângulo amplo normalmente vai ser abusado, né, desse jeito. Isso é um ângulo amplo simplesmente porque o ângulo, né, ele faz um ângulo maior do que normalmente vai ser os 90 graus de um ângulo agudo. Isso aqui não é tão confortável de jogar quanto isso, pelo mesmo fator que eu expliquei. A KMAP é melhor resultados, quer dizer que não merece ser external por loucura. Ok. Normalmente você vai abusar disso aqui quando você quer que a coisa não seja confortável. Isso no caso, né, de um movimento mais rápido. Quando o momento é mais simples, isso aqui quase não importa, porque a pessoa não vai dar esse snap, esse jump, ele não vai realmente importar. Tem mais um pouco de água aqui. Tinha mais um pouquinho, que bom. Então você normalmente vai abusar desses dois para representar a confortabilidade do seu mapa. No caso, dentro do Flow, você vai fazer algo que normalmente seja confortável de jogar. Algo que seja mais, tipo, divertido, que a pessoa ela jogue e ela consiga, sabe, entender para qual que é o próximo círculo que ela vai de um jeito que seja agradável. Dentro desses fatores que eu mostrei, a gente vai ter alguns jeitos de você deixar o mapa confortável. E também lembrando que confortável nem sempre é o melhor termo, porque dependendo do modo que você coloca a confortabilidade, você pode quebrar essa confortabilidade para dar impacto. Nesses três exemplos que eu dou, você vai ter que os jeitos que eu coloco, né? Esses três que eu normalmente mais uso vão ser os ângulos agudos, abusando também, né, do movimento circular, e o outro seria o fator de repetição. Os ângulos agudos, como esse exemplo mais baixo, confortável é igual intuitivo, não exatamente. Porque, como eu disse, tipo, algo pode ser confortável, mas não pode ser intuitivo. Por exemplo, né, deixa eu só terminar esse slide e eu vou explicar. Dentro dessa parte, né, dos ângulos agudos, vocês vão ter, tipo, que né, o cara ele vai do mouse. Acho que intuitivo é igual fácil de ler. Quase isso. Você vai ter que o mouse do cara tá aqui. Vocês conseguem ver a lupa? Eu acho que vocês conseguem, é isso que eu preciso. Vocês vão ter esse 1 e ele vai pro 2. Quando ele vai pro 2, o movimento que a pessoa vai ter vai ser setado aqui. O próximo movimento que ela vai fazer vai ser pro 3. Então, no cérebro dela, inconscientemente, ela vai ter que o próximo círculo, falando confortavelmente, vai estar no 4. Por exemplo. Esse é o jeito confortável de ir, né? É você abusar disso, e daí, por exemplo, o próximo círculo poderia estar aqui, de um jeito que seja que fique confortável para jogar. Porém, nessa questão de intuitivo, eu poderia mandar esse 3 e mandar a pessoa jogar lá para aqui para o meio da estrela, por exemplo. Isso estaria anti-intuitivo, porque a pessoa ela vai estar acostumada a fazer esse ângulo agudo, só que ainda vai ser confortável, porque isso, indo para cá, por exemplo, ainda é algo confortável de jogar. Você vai fazer mais ou menos o mesmo movimento. Agora, nesse movimento circular, que é o que eu vou, né, tipo, que normalmente o flow é a base, é que você vai basicamente girar. A maioria dos mapas eles baseiam nesse flow circular, indo no anti-horário ou no horário. Aqui no exemplo eu dou uma estrela
E dentro dessa estrela, você vai perceber que não é uma questão de você realmente snapar, né? O snap ele acontece, só que o seu mouse normalmente ele vai estar girando. Ele vai vir aqui do 1, vai pro 2, pro 3, pro 4, pro 5. Por isso que estrelas são fáceis de jogar, porque elas são confortáveis e intuitivas. Você já jogou estrelas várias vezes. Quando você vai jogar uma estrela, normalmente você já está preparado. Por isso que numa estrela, se eu chego e boto esse 5 bem aqui, você vai dar uma bugada. E isso vai criar um desconforto. E a partir desse desconforto, você pode criar, por exemplo, uma sensação de impacto. Porque a pessoa ela vai ter uma dificuldade maior de acertar nisso. Digamos que eu faça 1, 2, 3, 4 e bote o círculo em um lugar não previsível, a pessoa ela vai ter que se esforçar para acertar, porque isso não é uma coisa que ela já jogou antes, entendeu? E o outro muito importante também é o fator de repetição. Esse que eu que inventei, mas é um fator que, por exemplo, observe esse Zoom 2. Esse Zoom 2 aqui é de um mapa muito antigo meu, que já foi até retirado, na época que não tinha explicit. Só que o que acontece nele é que você vai vir do 1 pro 2 aqui rosa e você vai pro verde. Isso aqui não é um movimento que é muito confortável de ir, pelo menos a maioria das vezes. Dentro de um mapa que tem vários estilos, esse aqui foi um que eu optei. Só que qual que é a coisa e por que que isso aqui fica confortável e intuitivo? Porque como você pode ver atrás, eu repito isso várias vezes. Então a pessoa ela vai estar acostumada a fazer esse jump, deixando ele bem mais fácil. E no final eu quebro, eu acho que colocando um slider por aqui, dentro dessa lupa, e fazendo com que a pessoa sinta o impacto dessa próxima nota. Deu pra entender até aqui? A gente tá indo de boa. Se vocês precisarem que eu volto pra uma próxima parte, é só falar. De boa, de boa, de boa, todo mundo aí? Tudo de boa, deu pra entender? Ah, que bom, que entendendo de boa. Ok, ok, de boa então, de boa. Ok, indo para a próxima parte, a gente vai... Me sinto um mapper agora. Indo para a próxima parte, a gente vai ter a confortabilidade do flow dentro dos sliders. Ela funciona mais ou menos do mesmo jeito. Mas tem uma coisa que ela é um pouco primordial no slider e porque ele funciona diferente do círculo, que é... O começo é o mesmo. Você tem um círculo e você clica no círculo. Fechou. É só isso normalmente que começa o slider. Só que ele tem um diferencial, que agora você vai ter um corpo e o final do slider. Dentro do corpo, você vai ter uma coisa que se chama leniência. Dentro dessa leniência é basicamente que você já, se você já jogou, você percebe que você não precisa ficar exatamente no slider. Você pode ficar um pouco fora, um pouco dentro. Um pouco fora, um pouco dentro, digo um pouco mesmo, porque se você sair muito, você tira aquele 100. E você tem que importar com esse 100. Você não pode fazer com sliders muito, talvez, rápidos, que a pessoa não consiga esperar, porque aproveitar essa leniência seria mais difícil. Só que, um exemplo aqui, né, que você não precisa seguir tudo, seria os kick sliders. Na apresentação, se vocês abrirem aí, se alguém quiser digitar exclamação aula, que não pegou esse link ainda da apresentação, dentro desse slide você vai ter um GIF retirado do meu homem Pichifete. E basicamente ele vai ter um cara, né, clicando em kick sliders, que são esses sliders menorzinhos. Dentro desses kick sliders, você vai perceber que ele, mesmo não passando exatamente pelo slider, ele ainda tira 300, por causa dessa leniência. Ainda dentro dessa leniência, você vai ter que nem sempre você precisa, talvez, mandar intuitivamente, como as low diffs que eu tinha falado antes, você não precisa. Eita, mostrar, né, para o player qual que é o próximo caminho. Mas no caso, eu dou um exemplo aqui, eu vou até dar um zoom um pouco maior nessa parte e foder esse slide todo aqui. Você vai ter isso aqui. E qual que é a lógica disso aqui? O player ele vai começar pelo 1, ir pro 2, ir pro 3, e quando ele chegar no 4, além desse flow circular que ele estava seguindo antes, você vai ter um slider apontando para o 5. Só que o mouse da pessoa não vai exatamente seguir o 4. Ela não vai fazer esse slider camisinha aqui e chegar nesse 5. Ela vai simplesmente fazer um slide mais resumido na cabeça dela. Ela não precisa jogar tudo. Ela vai simplesmente contornar essa parte. Isso implica em algumas coisas, como, por exemplo, fazer sliders muito rápidos. Você não precisa necessariamente fazer com que o player faça o caminho perfeito. Você pode fazer um slider rápido, onde a pessoa abusa simplesmente do começo e do final do slider, aproveitando dessa leniência. E também outra coisa, né, nessa questão de visual que eu vou explicar já já, é legal você ter um slider apontando para o próximo, porque a pessoa vai intuitivamente saber que é esse. Só que você também pode aproveitar de outros modos. Você não precisa necessariamente apontar para o próximo. Você pode aproveitar dessa leniência para mandar um slider que está indo para cá e um círculo aqui. A pessoa vai fazer um movimento que ela vai chegar e ir para cá. E isso acontece frequentemente em todos os mapas.
Mas, dentro dessa parte agora que eu estou aproveitando do visual, a gente chega no próximo pilar. E o visual barra estética, eu vou chamar a partir de agora de estética, é basicamente a ênfase da representação visual de uma música. E isso aqui vai definir basicamente onde você vai colocar um círculo, onde você vai colocar um slider, e também de mostrar diferentes partes de uma música, talvez colocando estilos diferentes de slider, estilos diferentes de jump. E isso aqui é uma coisa um pouco importante para você saber, e até mesmo algumas pessoas que mapeiam há tempos e não perceberam isso ainda, que é, mesmo que o jogador não entenda o que você está fazendo com os slides, colocando red anchor, colocando, fazendo slider bonito, ele inconscientemente vai ver as padronizações desses círculos, desses sliders, e isso vai preparar ele para o que vem depois. Se você colocar uma estrela no começo do mapa, se ele jogar uma estrela no meio, vai ser mais fácil de acertar. Te garanto, a pessoa ela já vai estar preparada para isso, ela já vai ter visto isso antes. E a partir dessa visão, né, você vai se aproveitar disso para mostrar, por exemplo, você pode começar o mapa de um jeito e aproveitar esse jeito que você começa até o final. Quando você chega nesse final, a pessoa ela já vai estar acostumada, daí você pode colocar jumps talvez maiores, fazer sliders mais rápidos. Sharpay, e aí, Sharpay, tudo bem? E aí, Rotix, obrigado pelo follow, vocês dois aí. E aí a gente vai para o que a gente classifica como patterns, que, sendo sincero, é uma coisa que até hoje eu não sei fazer muito bem. Normalmente eu faço coisas pequenas, mas ok. Uma pattern, também traduzido por padronização, é uma parte da estética que vai definir um conjunto de slider, conjunto de círculos que você vai normalmente repetir ao longo do mapa. Dentro desses conjuntos, dentro dessas padronizações, você vai ter normalmente que vão ser aplicados dentro, né, disso dois fatores. Esses dois fatores sendo a simetria e a assimetria. Dentro dessas duas coisas, eu dou alguns exemplos desses patterns definidos pelas essas consistências. O primeiro pattern sendo simetria 0 graus, que muitos mappers preferem ela, principalmente mappers antigos da época de 2011, 2000 até 2015, ali mais ou menos 2014. Você vai ter muitos mappers que abusavam muito disso, que hoje em dia as pessoas ainda abusam, mas com menos frequência. O que é mais abusado normalmente vai ser esse do meio, que seria a simetria off-angle. Às vezes, você define a simetria 0 graus como muito algo talvez muito regrado, algo muito ali reto. E as pessoas preferem colocar essa simetria off-angle, que seria simplesmente aplicar esse conceito de simetria, só que alternando o ângulo. Dentro aqui desse direito você vai ter muita coisa. Não é uma pattern realmente bonita, mas é simplesmente para mostrar que dentro de um mapa você vai ter diferentes jeitos de comportar, né, dessas duas variáveis. Aqui, por exemplo, eu começo fazendo um pentágono, onde o spacing é a maioria é o mesmo, só que eu apresento esses 4 slides que eles já fazem parte de outra pattern, mas mesmo assim ainda combinando com essa simetria que seria dentro desse pentágono. E a partir dessa simetria feita pelos 4 sliders, vocês vão ter que o ângulo é mais ou menos o mesmo do que o pentágono. Dentro ainda dessa estética, pattern anárquica, dentro ainda dessa estética, você vai ter alguns erros comuns que eu vejo as pessoas pecando muito, principalmente na estética. E esse erro normalmente é a base de que as pessoas simplesmente ficam criando mais e mais coisa e vai ficando às vezes um pouco chato, um pouco complicado, às vezes algo muito inesperado. Ou às vezes a pessoa fica copiando e colando a mesma coisa sempre, ao longo do mapa inteiro. E aí chega essa regra que eu ouvi num vídeo do PitchFet, que é basicamente o seguinte: se a música não muda, para que realmente mudar um aspecto do mapa tão drasticamente? E isso aqui é uma coisa um pouco mais simples, que é se você tem uma caixa e você representa ela com um slider reto, você vai ter que essa é a padronização que você deixou para essa caixa. Esse som específico é feito com esse slider. Agora, digamos que mais para frente, tipo, sei lá, alguns segundos depois, você representou essa mesma caixa agora com um slider totalmente circular. É o mesmo som, a mesma base, só que você representou ele desse jeito. Vai ficar estranho. A pessoa ela vai jogar e vai sentir que tem algo, sabe, diferente nisso. E isso não é uma coisa muito boa. Você não precisa mudar tanto uma coisa se a música realmente não muda. Deixa pra mudar quando o som for diferente, quando o vocal fazer uma coisa diferente, tiver um solo de guitarra, a guitarra fazer um som, sabe, legal. Deixa pra isso, porque senão o mapa ele vai ficar talvez muito confuso, cheio de sliders jogados, spacing jogados e esse tipo de coisa. E aí uma coisa, né, que eu falei que eu ia falar depois são os new combos. Dentro da Ranking Criteria,
Você estabelece um conceito, né? Esse conceito escrito lá em inglês, que eu traduzi, que é o seguinte: combos devem refletir padronizações expressadas na música, quanto às barras musicais ou frases vocais barra instrumentais. O que que isso aqui quer dizer? Basicamente, ela quer dizer que quando você coloca um combo, você vai colocar ele para enfatizar, né? Mostrar para o player um som novo, algum tipo de transição ou algum tipo de ênfase que você estabeleceu antes. Por exemplo, nesse mapa aqui, cadê? Eu fiz ele. Por exemplo, nesse mapa aqui, você vai ter que eu represento isso de dois jeitos. Nesse mapa, o foco ele é muito no vocal. E o jeito que eu vou representar são em frases vocais. Como, por exemplo, aqui. Você vai ter que... Rola esse aqui, ó. Eu bebo e ele continua. E quando ele vai para a parte de cerveja, eu mudo e coloco um new combo. Eu bebo. E aí começa uma parte nova da música, que vai começar uma transição. Então eu coloco o new combo aqui, e a partir desse som, né, de 1-2, esse tutá tutá, que normalmente é onde as pessoas fazem 1-2, eu faço 1-2. O conceito do 1-2 ele é bem simples. É basicamente você separa o momento de intensidade, onde você tem uma caixa e normalmente um bumbo, ou talvez um vocal indo, subindo e descendo. Nesse caso aqui, você vai ter uma caixa e um bumbo, que é normalmente o que, por exemplo, os sotaques, Firehage e tal abusam muito. Dentro desse 1-2 aqui, você vai ter que eu coloco o new combo nessa caixa, quer dizer, no bumbo, e quando chega nessa caixa, eu coloco no próximo. Então fica 1-2, 1-2. Enquanto o som do para, e daí vai seguindo. E daí aqui você vai ter que eu só separo em frases vocais. Em outros exemplos, por exemplo, você vai ter que eu separo aqui pela frase vocal do saxofone. E aí vai indo. Coloca no combo como você achar que você precisa mudar, falar uma transição. E também uma outra coisa que eu também esqueci de falar no ritmo, que é essas barras. O que que a gente quer falar com uma barra? É basicamente isso aqui. Você tem, dentro disso aqui, você vai ter o downbeat, que seria essas partes branquinhas, e você vai ter esses outros, que agora, nossa, eu esqueci totalmente, mas tem um upbeat e tal, não sei o que. Mas essa parte branca normalmente vai ser mais importante. Quando a gente fala de barras musicais, é que, por exemplo, você vai colocar um new combo no começo desse downbeat e quando chegar o próximo você coloca. Nesse caso é uma PA de um jeito que fique no final. Mas digamos que aqui, por exemplo, você vai ter, ó, que eu uso três espaços brancos e daí no próximo eu uso também três. E por aí vai. O new combo também é variável, mas é aquela coisa. Você basicamente vai dar ênfase no que você quer que coloque como uma transição e algo desse tipo. Dentro também do spacing, que eu também esqueci de falar, você vai ter um bagulho muito importante quanto ao new combo também, que é o seguinte. Nesse exemplo aqui, eu vou dar, eu coloco o new combo, né, porque eu sigo aqui a base do 1-2. Só que daí, por que que aqui eu colocaria o new combo? Porque normalmente é mais fácil de ser visualizado. Normalmente a pessoa ela vai ter uma visualização melhor. E o New Combo ele é muito à base disso. Quando você quer enfatizar uma coisa diferente, quando você quer mostrar para o player que talvez vai mudar de um 4 para um 3, rola esse. A gente gosta muito de colocar o New Combo para mostrar que isso não é a mesma coisa que antes. O New Combo ele é basicamente feito para isso. Isso aqui vai ser diferente do que antes. E quanto ao spacing, você vai ter basicamente que quando você tem uma pausa, por exemplo, você pode ver que aqui você está tendo um ritmo basicamente constante. Você vai ter um 2, um slider. Só que quando chega nessa parte, tem uma pausa. E como eu represento isso aqui? Eu boto um new combo no próximo círculo e eu boto ele bem perto. Quando você bota bem perto, a pessoa, normalmente o mouse da pessoa, ele vai tender a ir para um lugar. Só que ela vai ter tempo para perceber que esse slider está dentro, então ele tem esse tempo. E outra coisa também é você colocar algo bem longe. Então fica desse jeito, ó. Só que eu não gosto muito disso. Normalmente eu gosto mais de deixar a coisa dentro dele. E por aí vai. Quanto ao New Combo também que eu falo, eu vou dar um exemplo básico aqui. Tem uma parte dessa música que entra 1.13. Que seria, por exemplo, aqui, ó. Você vai ter esse ritmo, você vai ter um tá 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 tá, ele vai tá 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 tá. Só que quando chega no próximo contato que a gente vai ter, eu vou ter que fazer um bagulho diferente, porque aqui não é mais
um quarto, né? Aqui vai ser 3/4 dos sliders. Então eles vão ficar assim, ó. Diminuindo também o spacing, porque você pode ver que aqui a pessoa tem um tempo muito curto para clicar em comparação com esse aqui. E dando new combo para demonstrar que isso aqui é um ritmo diferente. Eu acho que eu já falei basicamente de tudo. Dentro do básico, obviamente. E a partir disso que vocês viram agora, eu gostaria muito que vocês estudassem, começassem principalmente por Lodifs, vissem bastante, olhassem bastantes mapas ranqueados, principalmente, não falando que não, ranked tem ruins, porque eu só mapei o ranked também, mas você vai ter muitos mapas bons por aí que vocês vão olhar e aderir ao seu costume.